e não cai mais nesses transviamentos, nesses desequilíbrios. Então é justamente visando o progresso do protegido que eles deixam que o protegido siga o seu caminho, siga o seu livre-arbítrio. E muitas vezes, através do seu livre-arbítrio, vá por caminhos que mais tarde ele vai sofrer as consequências. Então vejam como eles respeitam o processo de provas e expiações. Como eles respeitam o livre-arbítrio, como eles são educadores. E para a gente entender um pouco melhor, basta a gente raciocinar ao contrário, né? Imagina se a gente fizesse e escolhesse só coisas ruins, coisas maldosas, e os bons espíritos sempre estivessem ali para não deixar que a gente sofresse as consequências. Vejam que teoria sem sentido. Se eles não fizessem, se eles não deixassem, não respeitassem as nossas escolhas e as nossas necessidades de prova, a gente nunca iria progredir. Se aqui na Terra os pais, que são também espíritos imperfeitos, dos seus filhos, os pais, mesmo imperfeitos, já têm essa noção de que se eles nunca derem as responsabilidades para os seus filhos, esses filhos nunca vão amadurecer, o que dirá os anjos de guarda. Imagina você que é pai, você que é mãe, se tudo de errado que seu filho escolhesse fazer, você tivesse lá para passar um pano, ou para você sofrer as consequências e não deixar ele sofrer as consequências. É óbvio que nenhum pai bom, nenhum bom educador faz isso. Então, eles respeitam, isso é muito importante que a gente entenda. Os espíritos respeitam as nossas provas, que é fruto das nossas escolhas, das nossas imperfeições. Mas isso não quer dizer que eles não nos ajudem. Vejam, essa é a chave da questão para a gente saber separar. Porque eles são anjos de guarda, porque eles são guias espirituais, eles sempre nos ajudam. Mas eles também são justos. Então assiste-os sempre. Olha, para vocês verem como não são palavras apenas do Michel. Assiste-os sempre com seus conselhos. Sempre. Mas não nos poupam das provas. Eles veem que a gente faz escolhas, que a gente vai ter necessidade de passar por determinadas provas. Eles não nos tiram. Mas quando a gente vai passar por essas provas, pelas dificuldades e pelas consequências das nossas próprias escolhas, eles nos ajudam sempre. Como que eles nos ajudam? Vejam que a resposta é completa. Dando-os por meio de bons pensamentos que lhe inspira. Então, eles sempre nos inspiram. A gente pensa que é uma vozinha na nossa cabeça que é nossa, né? São eles nos influenciando. Então, sempre, basta que a gente analise a nossa vida, né? Sempre em algum momento, antes de a gente quebrar a cara com as nossas escolhas, a gente começa a revisar e alguém nos avisou, algum pensamento nos ocorreu. Mas aí o que dizem os espíritos, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Então, os espíritos bons sempre nos ajudam, mas não nos tiram as provas. Só que muitas vezes eles não são ouvidos. Então, veja que o problema é nosso, não é dos bons espíritos. Eles nos inspiram e a gente não escuta. A gente vai escolhendo os caminhos errados. Escolhendo os caminhos errados. Daqui a pouco a gente começa a colher. Eles não seriam bons espíritos se a gente plantasse uma coisa e colhesse outra. Mas eles nos dão força. Mas, na maioria das vezes, a gente não os ouve. E aí eles respeitam também. Mas estão sempre prontos para nos ajudar, desde que a gente queira. Desde que a gente os escute. Todos nós. Aqui não é simplesmente os médios, os missionários. Aqui é algo para todos nós. Muito importante isso também. Que às vezes tem questões das obras de Kardec, principalmente dos espíritos, que os espíritas eles não entendem que é para algum grupo específico, para alguém. Não, aqueles são bons para todos nós. Porque todos nós temos provas a desempenhar, a cumprir. A gente tem que pedir para eles nos ajudar. Aí eles sempre vão nos ajudar. E a gente tem que ficar alerta para escutar a inspiração deles. Cumprir o que eles dizem. Então eles nos inspiram, nos dizem a coisa certa e muitas vezes a gente faz o quê? Ignora e faz a coisa errada. Vai sofrer as consequências. Então vejam
o que eu estou querendo salientar com muita força? Vejam que, dependendo das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, a gente vai sofrer as consequências. A gente não está 100% protegido e que algo ruim não possa acontecer. Para a gente não ter essa noção equivocada de como é que funciona, né? E aqui eles dão exemplos, né? Do que faz a gente não ouvir os bons espíritos, o anjo de guarda. A fraqueza, o descuido ou o orgulho. Olha as 3 palavras. Fraqueza, descuido e orgulho. Se a gente tiver algumas dessas 3 questões, isso atrapalha e faz com que a gente não escute a inspiração dos bons espíritos e se equivoque e sofra as consequências. Para que a gente não pense que basta eu ter bondade, basta eu fazer algum serviço social, basta eu ir no centro espírita, ou ir na igreja, ou falar de espiritismo. Não. Como eu sou imperfeito, a gente tem, em diversos momentos da vida da gente, fraqueza, descuido, orgulho. E isso faz com que a gente faça escolhas ruins e sofra as consequências. Isso é muito importante. Os bons espíritos não vão eliminar esse processo. Mesmo das pessoas que são boas. Claro que quanto melhor eu for, quanto mais esforçado eu for, menor a chance de eu escolher coisas ruins e ser inspirado por espíritos maus. Mas como aqui na Terra, por mais bondoso e esforçado que a gente seja, a gente sempre vai ter um ponto fraco, a gente sempre tem que tomar cuidado e estar sujeito a ser enganado, a cair no erro, a escorregar. Então a gente está sempre recomeçando. Isso é ser espírito imperfeito. A gente é fraco. Todos nós. Então, para que a gente entenda de uma maneira madura e racional, eu posso ter virtudes, eu posso ser uma pessoa boa e uma pessoa esforçada. Isso diminui a chance de eu ser enganado. Mas se eu ainda tiver misturado com essas virtudes alguns vícios, imperfeições que estão lá escondidinhas, e isso já é uma brecha que em alguns momentos vão fazer eu escorregar e ser influenciado pelos maus espíritos. Então vejam como é lúcido e claro o que os espíritos estão colocando. Não é uma impossibilidade deles, porque não é uma falha deles, é um problema nosso que eles respeitam, justamente para a gente aprender. E que a gente está sempre sujeito em escorregar, cair, errar, porque por mais esforçado que a gente seja, repetindo para concluir, a gente sempre tem um ponto fraco. Um momento de descuido, um momento de vaidade, de orgulho, que aí é uma brecha que naquele momento a gente pode escolher algo que tenha consequências ruins, danosas. Então que a gente entenda esse ponto de uma maneira racional, para não pensar que os bons espíritos vão nos tirar os problemas ou vão nos proteger incondicionalmente. Não é assim. A gente está vendo aqui na questão. Claro que a pessoa pode ler esse texto e achar que ainda ficar na dúvida sobre o que a gente está falando, né? Achando que a gente está extrapolando na interpretação, embora a questão, ao meu ver, seja muito clara. Então vamos ver mais textos de Kardec, como a gente sempre diz. Quanto mais textos a gente vai vendo sobre o mesmo assunto, vai clareando, para a gente continuar vendo a ideia do que a gente quer mostrar. Agora, é uma pergunta especificamente falando do médium. Antes a outra questão era no sentido geral, todos nós, inclusive os médiums. Agora é uma específica sobre os médiums, envolvendo a relação do médium com os espíritos guias. Então eu vejo que aqui está muito próximo à ideia do nosso projeto, né? Que a gente, ao falar da obra Nosso Lar, tem que analisar o que aconteceu com o médium Chico. Agora é do livro dos médiuns. A gente vai ver o item 226 do livro dos médiuns, a pergunta número 9 do item 226. Olhem a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Abre aspas.